Boa tarde. Pronto, então, sim, é Colossenses 3, 5 a 17. E há 2 semanas fizemos versículos 1 a 4, que basicamente tem a filosofia desta passagem, e depois a nossa passagem de hoje é mais a parte aplicada. Então, na mensagem anterior, no início do capítulo 3, contemplamos a importância de pensar em e buscar as coisas de cima e não as da terra. Daqui, Paulo vai continuar a explicar exatamente o que isto quer dizer. Então, é para nos tornarmos o que já somos. Então, o paradigma é que Deus já nos tornou santos e amados. Agora é para vivermos de acordo com isso, com a nossa realidade espiritual. E isto é feito enquanto andamos sob o domínio amoroso e libertador do nosso Rei Jesus. No primeiro capítulo de Colossenses, Paulo lembra-nos que Jesus nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Porque éramos amigos nas nossas inclinações da terra, inimigos e estrangeiros do reino do Rei dos Reis. E ainda assim Deus nos transportou para o seu reino, do qual meditamos há umas semanas com aquela visão do Apocalipse. Agora, desde que devemos ter uma mentalidade celestial focado nas coisas de cima, devemos estar ansiosos para nos livrarmos do comportamento que não reflete a nossa realidade. Como pessoas perdoadas e amadas por Deus. Portanto, a nossa orientação e os nossos desejos devem ser das coisas de cima, do seu reino e não nas coisas da terra. Para nos tornarmos, na prática, no dia a dia, o que já somos por acto divino. As palavras capciosas não chegam. Um encorajamento, entre aspas, um encorajamento de seguir as tradições religiosas também não chegam. Mas porquê? Porque já somos amados. Não precisamos de seguir uma certa tradição, de fazer as coisas de uma certa maneira para ganhar o favor de Deus. Não, já somos amados. E sob Jesus já somos perdoados. E Deus já nos vê como se nós vivêssemos a vida perfeita de Jesus. Isto é como Deus já nos vê. Como se vivêssemos a vida perfeita de Jesus. Agora, por causa do seu amor, por causa do amor de Deus por nós, que nos tornou santos, que nos tornou amados, acreditamos também que um zelo por obediência pessoal e pública flui dessa livre justificação. Isto é que quer dizer tornar o que já és. Agora é para vivermos de acordo, para nos tornarmos o que já somos. Sei o que já és. Sejam na prática o que já são por acto divino. Então já disse, Paulo disse-nos para pensar nas coisas de cima e não nas coisas da terra. Agora, hoje, vamos falar mais concretamente o que é que isto quer dizer, como é que aplicamos este conceito. Então, primeiro com as coisas da terra. Já se despiram do velho homem, portanto, versículo 5, portanto, eliminai vossas inclinações carnais da terra, prostituição, impureza, paixão, desejo mau, avareza, que é idolatria. Vamos ver umas listas hoje na passagem. E esta primeira lista das coisas da terra tem a ver com imoralidade sexual. Qualquer ato ou atitude sexual fora do casamento, fora da intenção pelo qual o sexo foi criado, é idolatria. Estamos a tentar, assim, procurar o prazer de uma forma abusiva à intenção de Deus. Procurar a paz e o prazer fora de Deus é
idolatria. A nossa inclinação da terra naturalmente é egoísta, é pensar no nosso prazer, é pensar em nós, o que era prazer para quem? Para nós. Isto é que vem naturalmente. Mas mesmo assim fomos criados na imagem de Deus. Mas esta imagem foi distorcida. E terceiro, o nosso conhecimento de onde achamos vamos encontrar paz e prazer. Por causa da nossa imagem distorcida, já não temos a visão certa de onde é que vamos para realmente buscar esta paz e prazer. Distorcimos e abusamos a criação de Deus. Ao aceitar a nossa imagem distorcida, se estivermos tudo bem com esta imagem de Deus distorcida, em vez de eliminar as inclinações da terra, torna-se fácil ver uma pessoa com uma mentalidade consumista do nosso próprio prazer. Isto é o oposto de amor. Mas apesar de termos esta inclinação e de termos sido inimigos, Deus veio. Jesus veio, cravou a escrita da dívida na cruz e transportou-nos para o seu reino. E em luz deste amor, o que é que a pornografia e a luxúria têm a ver com este reino? Não tem nada a ver com o reino do qual pertencemos. Não tem nada a ver com o novo eu. Portanto, Paulo disse com convicção, eliminei. A palavra original é derivada da morte, de morrer. Então podemos pensar em eliminar as inclinações como faça morrer, como a tradução que a Courtney leu. Faça morrer tudo o que pertence à natureza antiga, morta. E em vez disso, segue Jesus como cidadão do seu reino. Ser implacável ao matares o teu pecado. Porquê? Porque, versículo 6, continuamos. Porque é por causa destas coisas que a ira de Deus sobrevém aos desobedientes. Uma coisa séria. Não podemos negligenciar as partes da Escritura mais pesadas. Uma coisa séria. A ira de Deus já vem. E Deus é poderoso e justo. Então o seu castigo vem. E Ele criou-nos na sua imagem e nós distorcemos a sua imagem ao representá-lo mal quando a aceitamos. Que a impureza e o mal façam parte do nosso dia a dia. Versículo 7. Nelas também andastes no passado, quando ainda vivieis nessas coisas. Mas agora livrai-vos de tudo isto. Raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes de falar, não minteis aos outros. Agora podemos reconhecer, ok, sim, imoralidade sexual faz parte, é uma coisa séria. Olhamos para a cultura, para o mundo e vemos, isto é muito mau. Mas também podíamos olhar também para os nossos corações e ver a mesma coisa. Agora, não é só imoralidade sexual, mas é também o uso das nossas palavras. No versículo 8 diz, livrai-vos de tudo isto. Foi a palavra para tirar a roupa. Agora, esta segunda lista tem a ver com as atitudes e as palavras, o uso das palavras de uma forma pecaminosa. Então deixa de te vestir em raiva. Quando na presença de Deus há alegria abundante. Também deixa para trás o uso das tuas palavras para deitar abaixo as pessoas. Quando Deus encontrou-nos inimigos e transportou-nos para o seu reino. Palavras indecentes de falar, quer dizer, discurso abrasivo. Esta lista inteira não é... Podes dizer esta palavra, mas essa não é isso. Nós estamos a falar de palavrões. Esta lista serve para avaliarmos a maneira na qual costumamos de falar com as pessoas.
Então faço a pergunta. Ficar perto de ti, com o uso das tuas palavras, ficar perto de ti com as tuas palavras, encoraja as pessoas à tua volta a caminharem com Deus, a lembrarem-se que são amadas por Deus e perdoados? Ou ficar perto de ti com as tuas palavras faz as pessoas ficarem desanimadas e lembrarem-se da sua culpa? Temos de olhar para o nosso uso das nossas palavras e reconhecer que isto pertence ao antigo eu. Mas Deus já nos tornou santos e amados. Então tira a roupa velha de culpar as pessoas, de difamar, de raiva. Versículo 9. Pois já vos despistes do velho homem com suas ações e vos revestistes do novo homem que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Nesse caso, não há mais grego nem judeu, nem circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, homem livre, mas sim Cristo, que é tudo em todos. Cristo é tudo o que importa. Restaurar a imagem dele, na nossa representação dele, é o que importa. Portanto, reviste-te de acordo com a imagem daquele que te criou, na sua imagem. Então voltamos ao início da criação. Adão. Adão foi criado à imagem de quem? De Deus. O que incluía uma semelhança moral e intelectual com Deus. Era semelhante a Deus. Esta imagem foi corrompida e já para nós precisamos de ser reparados e renovados. Esta imagem tem de ser renovada. Fomos feitos na imagem de Deus. Isto mantém-se verdade, implica que somos amados, que somos importantes. Também implica que fomos chamados a imitar e representar Deus aos outros e à criação inteira. O problema, já falamos disso, o problema é que distorcemos essa imagem. Agora é somente por conhecermos, por nos relacionarmos com Deus, que a imagem dela em nós é restaurada. Vemos isto em versículo 10, que se renova para o pleno conhecimento, isto é, conhecimento de Deus. Agora podíamos pensar que isso é bom e realista para a igreja em outros lugares do mundo. Mas onde a igreja é fraca fica mais complicado. Na nossa situação fica mais complicado. Podíamos pensar, mas não sabes a minha esposa, ou o meu marido, ou a minha situação em casa. Podíamos pensar nisso. Só que Paulo clarificou. E esta frase do judeu e grego e bárbaro e cito, ele está a fazer o ponto que eles eram estrangeiros especificamente conhecidos por serem nómadas selvagens. Então Paulo pensou na pessoa mais selvagem que há e disse, mas em Cristo é só Cristo. Mas em Cristo, mesmo que sejas selvagem, em Cristo faz criado e renovado à sua imagem. Então há esperança. Paulo está a dizer que quer seja alguém que cresceu com boa educação, numa situação estável, ou quer seja alguém que cresceu num ambiente nómada e selvagem, é igual, mantém-se igual. Tira o antigo eu e reveste-te da nova pessoa. Deus é que renova e a sua renovação é poderosa. Assim, sendo recipiente da graça da renovação de Deus, versículo 12, então como santos e amados eleitos de Deus, ouviram? Santos e amados eleitos de Deus.
Quem somos nós para isso? Então, antes de mais, vamos pausar aqui. Antes de mais, ouve. És perfeito. És perfeito. Na visão de Deus. Porque Jesus aplicou-te a sua justiça, a sua perfeição em ti. Tornou-te perfeito. És amado. Caso andes sob o Rei Jesus, caso Ele seja o teu Rei e Salvador, ela que te escolheu. Foste escolhido, és eleito e amado de Deus. Agora tínhamos uma natureza orientada às coisas da terra, mas Deus tirou-nos das cinzas do nosso pecado. Apagou a escrita da dívida do nosso pecado e cravou-o na cruz. Ele tem compaixão de ti. Deus tem compaixão de ti. Ele mostrou-te a sua bondade e humildade por morrer na cruz, publicamente, por ti. Por te ver um inimigo e tornar-te o seu. Não havia qualquer sombra de orgulho ou arrogância. Ele tem toda a paciência contigo a mandar os outros perdoar-te sem fim. Há um hino que diz: Ele suportou os nossos pecados no seu corpo, no madeiro da cruz, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fomos curados. É pelo seu sacrifício. Pelo seu sacrifício, Ele carregou em nosso lugar o castigo que era devido por nossos pecados. Ele tinha todo o direito de ter queixa contra ti. Mas em vez disso, perdoou-te. Cristo foi dado em nosso favor pelo Pai e sua obediência perfeita foi aceite no lugar da nossa obediência. Cristo foi dado em nosso favor pelo Pai e sua obediência perfeita foi aceite no lugar da nossa. Bem imperfeita. Agora, para entrarmos no céu, temos de ser santos. Por causa disso, ao invés de Deus ver como obedecemos a Ele, aceitou a obediência de Jesus no nosso lugar, para te tornar santo e amado. És santo, assim és perfeito e és amado. E isso é a razão que Paulo continua a dizer, versículo 12, revesti-vos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando, quer dizer, aguentar as outras pessoas, suportando e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. Essa é a parte mais difícil. Então, tal como Deus tornou-te santo, vive de acordo. Mansidão, uma atitude humilde para com os outros, e paciência, autocontenção, uma resposta calma perante a provocação. Por causa do amor de Deus por nós, que nos tornou santos, acreditamos que um zelo, por causa do amor de Deus, acreditamos que um zelo por obediência pessoal e pública flui desta livre justificação. Isto é que quer dizer tornar o que já és. Ele vê os desafios dos outros e tem compaixão. Então tu também podes ver os desafios dos outros e ter compaixão.
Quando a esposa estiver com dificuldades, tem compaixão. Vê o que poderes fazer. Mitchell, já reparei que faz isto melhor que eu. Obrigado, Pedro e Santo. Ou simples, quando vês alguém com um ar triste ou chateado, dá-lhe um sorriso. Paga o café e mostra compaixão. Mesmo que especialmente que não é o normal. Não é para sermos normais. É para vivermos de acordo com o amor que já recebemos. Mostra a bondade e humildade por pegares na tua cruz e morreres aos teus desejos a dar preferência aos outros. Pense no que o outro queira. Pense no que era bom e útil para as pessoas que estão ao teu lado. Deixa de pensar no teu próprio conforto, no teu próprio prazer e dá prioridade aos outros. Isso é humildade aplicada. Assim, deixe para trás qualquer sombra, tal como Jesus. Qualquer sombra de orgulho ou arrogância. Assim vai estar disposto a perdoar. Então, queres perdoar o outro? Faz um hábito de meditar no teu próprio perdão. Como é que te lembras da tua salvação no dia a dia? E deve haver uma resposta. É retórica porque é uma pregação, mas deve haver uma resposta. Como é que te lembras da tua salvação no dia a dia? É por isso que tenho esta tatuagem, por acaso. E acima de tudo, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Então, tal como Deus tornou-te amado, vive de acordo. És amado, sei amável. És amado, sei amável. Então a minha oração é que nós, como santos e amados de Deus, tenhamos a reputação de sermos pessoas que amam, que pensam nos outros, que se concentram na gentileza com que Deus nos trata. O amor é que liga as pessoas. Então não é o fim, mas vamos pausar rapidamente e orar nisso. Pai, eu oro que sejamos zelosos no amor, a seguir o exemplo do teu amor. Oro que amemos com empenho uns aos outros, a considerar o outro digno da mais honra que nós próprios. Amém. Assim vivemos em paz, no meio da tensão entre ter zelo e calma, zelo ao amor e paz nas relações. Zelo no amor e paz nas relações. Assim chegamos ao versículo 15. A paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Agora, a paz de Cristo. O que é a paz de Cristo? Inicialmente, a ler esta passagem, comecei a pensar numa paz interior, mas ao estudar a passagem, não é isso? A paz de Cristo não é uma coisa privada, interior, somente para nós. Pelo contrário, aqui significa a paz que Jesus conquistou entre nós. É uma paz relacional. É uma paz que domina o ambiente, que domina as relações. Éramos inimigos do seu reino e ele pagou o salário da nossa traição. Assim, conquistar a paz. Não é uma coisa interior, é uma coisa relacional. Esta é a paz na qual vivemos. A paz interrelacional que nos fez um só corpo. Ele conquistou para nós um tempo de paz da guerra por nós. Agora é para viver em paz da mesma forma, relacionalmente. Quando houver conflito ou discussão, temos de nos lembrarmos que fomos salvos pelo Deus paciente que nos dá favor e que se alegra em nós. Assim Paulo continua, versículo 16.
A palavra de Cristo habita ricamente em vós, em toda a sabedoria. Ensinai e aconselhai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Agora, para nos tornarmos o que já somos, reconhecemos que isto vai acontecer somente quando estivermos completamente dependentes do que Deus diz. A palavra de Cristo a habitar em nós. Dependentes da sua orientação. Deixar para trás a maneira do nosso pensar e aceitar a sua. A memorizar até também, a memorizar o que Ele diz. Decorar versículos para os tempos difíceis. Memorizar o que Ele diz. É por isso que meditamos na palavra dia e noite. Lemos como família, lemos como filho ou filha pessoalmente com Deus. Também é a razão que fizemos estudos durante a semana. Agora, a segunda parte do versículo. A intenção de nos reunirmos é, como o Mitchell disse, dar glória, fama a Deus, para que a sua reputação seja honrada. E fizemos por ensinar e aconselhar uns aos outros. Agora fizemos pela pregação, fizemos pelo tempo de contemplar no versículo no início, mas também fazemos, e isto é importante, também fazemos por cantar. Não sei se já repararam, mas eu sou um cantor horrível. Não gosto de cantar. Mas é importante fazer. Então existe hinos de louvor com letras direcionadas. Isto é estranho quando reparei isto inicialmente. É estranho. Temos alguns hinos, algumas canções com as letras direcionadas uns aos outros, quando supostamente é um hino de louvor a Deus. Mas aqui é a coisa. Louvamos a Deus por ensinar e aconselhar uns aos outros. Quando aconselhamos uns aos outros, isto é louvar a Deus. Então eu preciso de ver, depois de uma semana atarefada ou simplesmente difícil, eu preciso de ver outras pessoas a louvar a Deus. Eu preciso de ficar a pé e vocês a dizer-me: contempla a Deus. Ele está no trono. Olha, vamos adorá-lo. Eu preciso de vocês a dizer-me exatamente isso. Faz-me lembrar que está tudo bem. Vai ficar bem. Mas eu preciso daquele tempo. Nós todos precisamos daquele tempo. Porque a vida é difícil. Tu precisas de ser dito: contempla a Deus. Vamos adorá-lo. Esta é a importância de nos reunirmos juntos, de não negligenciar reunirmos juntos, porque precisamos todos disso. Porque precisamos todos da lembrança de uns aos outros a ensinar a palavra, também pelas canções. Portanto, ensinem, aconselhem uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. E versículo 17 a acabar. E tudo quanto fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele a Deus Pai. Quando vivermos de acordo com o que Deus nos tornou, santos e amados eleitos de Deus, vamos ser gratos. Essa é a parte fácil. Quando nos lembrarmos da nossa salvação, vamos amar os outros. Deus encontrou-nos inimigos e tornou-nos santos e amados. Agora vamos viver de acordo com isso. Então, Pai, eu oro que sejamos na prática o que nos tornaste. Agradecemos-te pela nossa salvação.
Agradecemos-te que o teu amor chegou até nós. Amém.